Como pode o Filho de Deus desconhecer algo? A Bíblia declara que até Jesus ignora o momento de seu retorno. Isso desafia a lógica de muitos fiéis. Afinal, se ele é divino, como pode algo estar oculto dele? Parece paradoxal, mas é exatamente nesse enigma que se encontra um dos mistérios mais profundos e impactantes da fé cristã. Há uma recompensa valiosa escondida nesse aparente conflito. Quem compreende isso, percebe a grandeza do plano divino com uma nova perspectiva. Em Mateus 24:36, Jesus faz uma das afirmações mais intrigantes do Novo Testamento. A respeito daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos no céu, nem o Filho, apenas o Pai. Essa declaração lança um véu de mistério sobre a escatologia cristã. Como o Filho de Deus, que caminhava sobre as águas, perdoava pecados e conhecia os corações, pode admitir não saber a data de seu retorno? Essa tensão não é um erro doutrinário, mas um convite a uma revelação mais profunda sobre a identidade de Jesus na encarnação. Ele não apenas simulava ser humano, ele verdadeiramente se tornou homem, e essa limitação era parte do plano divino. Para entender isso, é essencial olhar para Filipenses 2:6-7, onde Paulo explica que Jesus, sendo em forma de Deus, não considerou sua igualdade com Deus algo a ser retido. Pelo contrário, ele se esvaziou, tomando a forma de servo. Esse esvaziamento, chamado de kenosis, é a chave para compreender como Jesus, sendo Deus, pode afirmar desconhecer algo. Ele escolheu limitar voluntariamente seus atributos divinos, enquanto viveu como homem. Isso não implica que deixou de ser Deus, mas que optou por viver como nós, dependendo completamente do Pai, inclusive no que diz respeito ao conhecimento do fim dos tempos. Esse esvaziamento reflete a humildade extraordinária de Cristo. Diferente de outros líderes religiosos, Jesus não buscou exibir onisciência absoluta em sua forma humana. Ele abraçou a limitação como prova de fidelidade. Essa escolha revela não apenas sua submissão, mas seu compromisso com a missão. Ao dizer, nem o Filho sabe, ele ensina mais que escatologia. Ele demonstra um modelo de liderança baseado na confiança e obediência total ao Pai. Essa limitação também destaca o papel do Pai na dinâmica da Trindade. É o Pai quem determina os tempos e as estações. Jesus, o Filho, se submete ao cronograma divino sem questionamentos. Essa relação exibe a harmonia entre as pessoas da Trindade, sem rivalidade ou disputa de poder. Esse padrão de cooperação e submissão serve de exemplo para os discípulos. Confiar, mesmo sem conhecer todos os detalhes. O foco de Jesus não era saber a data exata do fim, mas viver fielmente até o fim. Filipenses 2 conecta o esvaziamento de Jesus à sua exaltação futura. Ele foi obediente até a morte e por isso Deus o exaltou soberanamente. Assim, o não saber de Mateus 24:36 não é fraqueza, mas uma etapa no caminho da glorificação. Ele abriu mão temporariamente de certos atributos para cumprir seu papel como servo sofredor, mas, após a ressurreição, sua glória foi restaurada junto com o pleno conhecimento. Ainda assim, ele não revelou essa informação aos discípulos, mesmo após triunfar sobre a morte. A união desses textos oferece um retrato cativante de Jesus, plenamente Deus, plenamente homem, voluntariamente limitado, mas absolutamente obediente. Esse Jesus é digno de confiança, não porque sabe tudo constantemente, mas porque mesmo sem saber o quando, jamais perdeu o controle da missão. Ele é o Salvador que escolheu confiar em vez de controlar. Isso transforma como nós, discípulos, enfrentamos a espera por seu retorno. Se até Cristo aceitou o não saber com humildade, o que isso nos ensina sobre nossa busca por controle? O que ele ocultou não foi por maldade, mas por amor. Um amor que convida à vigilância,
não à ansiedade. Mesmo após a ressurreição, quando os discípulos perguntaram novamente sobre o quando, a resposta de Jesus manteve o mistério. Se você aprecia esse tipo de reflexão, inscreva-se no canal e deixe seu nome e idade nos comentários. Vamos continuar o vídeo. Após a ressurreição, os discípulos estavam repletos de esperança e expectativa. Testemunharam a vitória de Cristo sobre a morte e ansiavam pelo cumprimento final do reino. Por isso, em Atos 1:6 perguntaram: Senhor, é agora que restaurarás o reino a Israel? A pergunta mostra que, mesmo após tudo, eles esperavam um reino visível e imediato. Jesus, porém, mantém o mistério. Não cabe a vós conhecer os tempos ou as épocas que o Pai reservou por sua autoridade. Ele não nega a vinda do reino, apenas afirma que a data pertence ao Pai. Essa resposta ecoa Mateus 24:36, reforçando que o quando não é nosso domínio. Mesmo após sua glorificação, Jesus não revelou a data de seu retorno. Isso indica que seu silêncio não era apenas uma limitação temporária da encarnação, mas parte de uma estratégia divina. O foco não é a data, mas a postura dos discípulos enquanto aguardam. Vigilância, fidelidade e ação no presente. Saber o dia não é essencial. Estar preparado é a chave. Jesus também desmonta a tendência humana de buscar controle espiritual pelo conhecimento. Os discípulos queriam datas e previsões, mas Jesus os chama à missão e à confiança. Recebereis poder, ele diz. Esse é o foco. Enquanto muitos se preocupam com o quando do reino, Jesus pergunta quem está pronto para vivê-lo agora. A escatologia de Jesus não gira em torno de previsões, mas de preparação. Para ilustrar o risco de ignorar esse chamado, ele cita Noé. Em Mateus 24:37 e 39, Jesus diz: Como nos dias de Noé, assim será a vinda do Filho do Homem. Naquela era, as pessoas viviam despreocupadas, casando-se, comendo, bebendo, alheias aos sinais. O problema não era o cotidiano, mas a indiferença ao chamado de Deus. Noé construiu a arca diante de todos, mas ninguém creu. Quando a chuva veio, era tarde demais. Esse paralelo é inquietante. Jesus sugere que sua volta ocorrerá em tempos de aparente normalidade, enganando os despreparados. O juízo será súbito, como o dilúvio. A geração de Noé não teve segunda chance e a nossa também não terá. Por isso, o chamado é claro: vigiai, mesmo quando tudo parecer tranquilo. Jesus usa Noé para mostrar que o maior obstáculo à vigilância não é o pecado evidente, mas a rotina sem propósito espiritual. Pessoas absortas em seus próprios planos ignoram o propósito maior de Deus. A volta de Jesus será o ápice de uma história invisível aos distraídos. Enquanto muitos perseguem o mundo, o reino está às portas. A história de Noé não é apenas um relato antigo, é um reflexo profético do futuro. Assim como Noé construiu a arca como sinal de fé, somos chamados a construir dia após dia uma vida que proclame o reino vindouro. Mas, como muitos ignoraram Noé, também haverá quem, mesmo se dizendo fiel, não estará pronto. Em Mateus 25, Jesus conta a parábola das 10 virgens, um símbolo poderoso. Todas esperavam o noivo, todas sabiam que ele viria, mas só 5 foram sábias o suficiente para levar azeite extra. As outras 5, chamadas nécias, foram pegas desprevenidas. Quando o noivo chegou à meia-noite, as portas se fecharam. As virgens nécias chegaram tarde e ouviram: Não vos conheço. Essa parábola é um alerta aos que se julgam prontos só por estarem no lugar certo, mas vivem sem vigilância espiritual. A lição não está na aparência, mas na preparação interior. Todas tinham lamparinas, mas só as sábias tinham azeite, simbolizando a presença do Espírito e a prontidão verdadeira. Jesus adverte não apenas os ímpios,
mas os que pensam estar seguros só por pertencerem a uma comunidade de fé. Sua volta será repentina, e muitos que se sentem confiantes descobrirão tarde demais que suas reservas espirituais eram insuficientes. A parábola mostra que o tempo de preparo tem limite. As virgens nécias tentaram buscar azeite, mas era tarde. O tempo da graça é agora. Quando Cristo voltar, não haverá espaço para improvisos. A frase "não vos conheço" revela que o essencial não é apenas esperar, mas ser conhecido por Ele. Essa tensão reaparece em 1 Tessalonicenses 5:2, onde Paulo escreve: "O dia do Senhor virá como ladrão na noite." A metáfora é impactante. Um ladrão não avisa sua chegada. Ele vem silenciosamente quando menos se espera. Paulo quebra a ideia de que a volta de Cristo será previsível. Ele complementa: enquanto muitos disserem paz e segurança, a destruição virá subitamente. O maior perigo não é viver em tempos difíceis, mas se sentir excessivamente seguro. A falsa sensação de estabilidade será o grande engano do fim dos tempos. Pessoas imersas em seus planos não perceberão o que se aproxima. A imagem do ladrão apela à urgência. Ninguém quer ser surpreendido à noite, mas muitos vivem espiritualmente despreparados, com o coração desprotegido, sem oração ou arrependimento. Paulo não escreve para assustar, mas para despertar. Uma fé adormecida é vulnerável. As parábolas das virgens e do ladrão convergem numa única mensagem: esteja pronto. Não basta saber que Jesus voltará, é preciso ter a lamparina cheia e os olhos atentos. A narrativa culmina em Apocalipse 19, um cenário majestoso da volta gloriosa de Cristo. João vê o céu aberto e um cavalo branco. Seu cavaleiro, chamado Fiel e Verdadeiro, julga com justiça. Seus olhos são como chamas, e ele carrega muitos diademas. Diferente de sua primeira vinda, humilde, agora Jesus retorna como Rei dos Reis, com poder e glória. É uma cena inconfundível. O Rei voltou. Esse retrato contrasta com o Jesus crucificado. Em Apocalipse 19, ele é o guerreiro divino com um exército celestial. Sua túnica está manchada de sangue e de sua boca sai uma espada que julgará as nações. Não há mais convite ao arrependimento. Agora é o tempo da justiça. Ele vem para reinar e restaurar o plano eterno de Deus. A cena deixa claro que, embora o quando seja desconhecido, o como é certo, visível, poderoso, inegável. Todos o verão, os que o rejeitaram e os que confiaram nele. O rei coroado com espinhos voltará com coroas celestiais. Não há neutralidade diante de seu retorno. A volta de Cristo é celebrada nos céus. Multidões angelicais exclamam: Aleluia, pois reina o Senhor, nosso Deus, o Todo-Poderoso. É o fim da injustiça, da dor, da rebelião. A segunda vinda é o clímax da fidelidade de Deus, o cumprimento de todas as promessas. Apocalipse não dá a data, mas garante o evento. Isso deve moldar como vivemos. O contraste entre a primeira e a segunda vinda é marcante. Ele veio como servo, agora vem como rei. Veio para sofrer, agora para julgar. Veio para salvar, agora para reinar. Quem o conhece como cordeiro, o receberá como leão. Mas os que o ignoram enfrentarão o juiz. Essa verdade exige vigilância e fidelidade. A glória de Apocalipse 19 é o destino dos que perseveram, que mantêm suas vestes puras e lamparinas cheias. Eles participarão das bodas do Cordeiro. A volta de Cristo marca o fim de uma era e o início de uma nova, onde o mal será derrotado e os justos viverão na presença do Rei. Você ouviu sobre mistérios que poucos exploram. Jesus, o Filho de Deus, admitindo desconhecer o dia de seu retorno. O Filho que se esvaziou, confiou plenamente no Pai e nos chamou à vigilância. Não se trata de quando ele voltará,
mas de como você vive até lá. Sua volta será gloriosa, súbita, definitiva. Estará você pronto ou será surpreendido? Muitos vivem como se o amanhã fosse garantido, como se o noivo fosse demorar. Você crê no que foi ensinado? Então, por que viver como se isso não fosse real? Esta é sua chance de mudar. Jesus voltará como rei, juiz, como ladrão na noite. No fim, só há dois grupos: os que entram no banquete e os que ficam fora. Sua lamparina está cheia? Está pronto para encontrá-lo? Deixe sua resposta nos comentários e compartilhe o que mais te marcou. Se este conteúdo te tocou, inscreva-se e ative as notificações. Para mergulhar mais nas histórias bíblicas e acessar conteúdos exclusivos, considere se tornar membro do canal por um valor acessível. Como membro, você terá vantagens especiais para aprofundar seu conhecimento espiritual. O link está na descrição. Obrigado por assistir. Abraços e que Deus te abençoe.